Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril, né? Bora começar a nossa análise do dia de hoje. O mercado hoje continua com um gosto de sangue na água, por assim dizer, tá? A gente vê o DXY piorou um pouco mais, né? Ele estava se mantendo aqui no 102, né? 102, cento e pouco. Aí hoje ele desceu um degrau, né? Daqui a pouco ele deve estar tocando aqui pelo 100, tá? Mas ele, inclusive, né? Nós temos aqui ele perdendo, né? Perdendo um nível importante, chegando por baixo e agora possivelmente vai querer desafiar aqui, né? Quase que ele chegou aqui nos 100, né? Mas tendência de baixa durante a madrugada por causa das tensões das tarifas, né? Principalmente entre os Estados Unidos e a China. Parece que nenhum dos dois vão recuar. O nosso dólar. Bora começar aqui pelo dólar futuro. O dólar amanheceu com um leve gap de alta já em cima da máxima da CME, porque o fechamento do nosso BRL USD, né, que é a outra paridade, nós aqui operamos o USD BRL, mas no Forex, que é a mesma coisa, né, porque Forward Exchange, a gente opera o Forex aqui, não é B3, é o câmbio, né. Então, ele já estava aqui na manhã e inclusive antes de abrir o pregão estava aqui também, né? Então foi normal ele abrir aqui e não deixou, né? Não voltou para buscar o ajuste e nem o POC. Olha só onde está a taxa máxima de câmbio, né? O justo, a Petax de ontem, né? Que mais? Aí a taxa mínima de câmbio. Isso aqui é um valor apenas como referência, tá? Então o dólar ele estava aqui, né? Logo de manhã a gente tem o que? O dólar turismo estava no 0 6,080, né? E o câmbio já veio para cá, né? Ganhou 1%, tá? E aqui, tá? Ele ganhou ele estava numa alta também por causa dos nossos DIs, né? Os nossos DIs, eles pegaram uma atração forte logo no início do pregão, tá? Isso fez com que a nossa bolsa ela caísse um pouco, né? E o câmbio, né? Ele já pegasse essa atração, só que aí os DIs devolveram um pouco, tá? E isso aqui inclusive foi passado para o nosso câmbio, né? Ele devolveu, né? Ele virou o fluxo dele virou aqui, justamente pareados com os DIs. E essa subida aqui ela foi também um pouco mais agressiva, né? Conforme já disse, por causa dos DIs, mas a nossa taxa externa ela tava, que é o DXY, queda. Então o mercado ele fez aqui. Aqui a gente tem as Petaxes, né? Deixa eu colocar aqui a nossa Petax de hoje, porque o D mais um tá lá embaixo. Onde é que tá a Petax de ontem? Tá aqui. No 936. E como vocês bem sabem, eu já fiz aqui meu dever de casa, coloquei a minha na planilha. Nosso FRP0 está em 19,6. Nós erramos 5 pontos praticamente, né? E aqui a gente vê a mudança da tendência, né? Uma Petax para outra é 16 pontos. Então a tendência é que o câmbio ele mude, né, de sentido, tá? Então deixa eu colocar aqui a Petax. Então tá aqui, né? Nossa Petax já está aqui. Hoje ele fechou a simetria
do câmbio, que ele trouxe o preço para o nosso spot do dia, tá? E agora sim, né? Nós estamos em cima, nós passamos os R$ 6, tá? Porque o que conta é essa taxa, né? Inclusive para grandes instituições. Agora nós estamos trabalhando em cima dos R$ 6, né? E ele já jogou, né? Puxou um dia, ele veio do praticamente do 890, né? Não trabalhou, né? Não trabalhou aqui a parte do 6,50, né? Aqui 6,50, 6050 não trabalhou, tá? Possivelmente ele vai vir trabalhar essa região, ficar aqui ainda porque jogaram uma liquidez de ontem muito forte no, olha aqui, POC de ontem, tá nos R$ 6, né? Jogaram uma liquidez muito forte e depois tracionaram hoje, tracionaram essa liquidez um pouco mais para cima. Então ele fechou a simetria, tá? E aqui foi a mudança da tendência. Por quê? Porque ele conseguiu buscar o preço à vista, né? Ele conseguiu buscar o preço à vista, passou por ele, inclusive foi quase na minha do mercado. Depois ficou trabalhando em cima da terceira Petax, né? Que conforme nós vimos aqui, teve uma diferença de meio ponto. O mercado ele ficou aqui trabalhando um pouco, né, nessas Petax futura e depois buscou de novo o spot, né? A tendência, como ele estava buscando o preço à vista, né? E aqui a gente já teríamos o preço à vista, o spot e o futuro. Então ele trabalhou essa liquidez para vir trabalhar aqui a Petax, né, final. Então a gente zerou a simetria da manhã, tá? Praticamente, né? O preço, inclusive, tá não diria que está perto da liquidez. Tá da média contratual tá uns 24 pontos, mas dá para trabalhar, né? Dá-se para trabalhar ainda. Então, câmbio basicamente foi isso. Eu tá um pouco arriscado aqui dar um palpite para ver onde ele vai fazer o ajuste. Bora ver, né? O que vai acontecer, se os players vão defender aqui ou se ele vai perder, que eu acho que não sei, né? Dependendo dos DIs, como eu mostrei aqui, né? Os DIs, se eles se manterem, provavelmente o dólar ele vai ficar nessa região um pouco mais altista, tá? Mas eu não vejo hoje ele trabalhando mais acima do 6,100, tá? Não vejo, tá? Inclusive ele veio aqui perto da amplitude média diária, né? É, exatamente. E aqui não deu certo a operação. Também, não é que não deu certo, é que não deveria ter sido feita. Porque, como eu falo para vocês, o mercado ele veio com força. A gente tem um 100 aqui, né? A gente tem um 100 aqui. Tá bem aqui, né? Justamente nessa linha aqui. Ele lateralizou antes. Ele lateralizou no 94, né? 94, 95 e depois voltou para vir romper, né? É mais interessante como a movimentação, né? Esse price action que fosse igual de ontem. Então que ele vem aqui, deixa eu ver aqui. 900 aqui no 6, acho que foi aqui no 6. Cadê o preço? Tá aqui, né? Inclusive, e jogou a liquidez aqui, né? Então, ele veio com força, mas ele não lateralizou antes. Aí sim é interessante agredir o mercado aqui. E ele voltou uns 15 pontos, né? Hoje não foi possível. Por quê? Porque ele lateralizou perto aqui já cadê a movimentação? Tá aqui, né? Aqui é 1%, inclusive, né? E lateralizou aqui perto, né? Que a gente tem aqui essas pequenas linhas aqui, essas pequenas linhas,
que é os 10, né? Aqui a gente tem um 10, o 100, o 90, o 80. Então ele lateralizou aqui perto. Então quando ele lateraliza perto, né, quando ele não vem com força e a gente não vê uma resistência, também a gente precisa ver essa certa resistência do preço. Aí ele vai te stopar mesmo, porque ele vai vir para romper. Lateraliza, né? Ele vem para romper. E por baixo também é o mesmo assim, racional de price action, né? É a ação do preço. Mas estava bem forte aqui, né? O pessoal estava tomando muito, né? Estavam tomando muito mas voltou, né? Ele voltou aqui, que a gente tem um nosso 100, foi lá inclusive na máxima de hoje, que até então é no 17,5, 117,5, e voltou a trabalhar dentro do range, né? Que ele vai trabalhar do 100 ao 50, onde ele chegou na mínima. Foi 48, né? A mínima do dia. Deixa eu ver aqui. 47, né? 47,5. Então ele vai ficar trabalhando um pouco mais nesse range. E tá perdendo, né? Ele perdeu, inclusive, né? Perdeu. Bora ver se ele vai vir aqui, né? Que a gente tem uma resistência. E já mostrou uma aqui no 40. Que supostamente ele só veio até aqui, né? Ele veio até o 39,5, né? Bem interessante fazer uma agressão, comprar na agressão, mas aqui na modalidade scalp, tá? Não tem como segurar, porque a tendência do dólar, por mais que ele esteja um pouco positivo, mas ele mudou o drive dele, tá? Ele tá um pouco mais negativo aqui, né? O fluxo não deixa eu mentir. Mini índice. Bora aqui pro mini índice. Mini índice, né? Então, DIs, os DIs estavam logo subindo, né? Isso deu um pouco mais força, inclusive fez com que ele chegasse, né, até 1% de queda, às 9,40 mais ou menos. E aqui foi a mudança, né? Com a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano, né? 10 horas e 10h30 respectivamente. Ele chegou até ficar quase 1% de alta, mas não conseguiu porque ele parou justamente no POC de ontem, que é o maior liquidez de ontem, né? Esse aí é o nó de maior liquidez de ontem, que foi justamente 125 mil, né? 125 mil. Isso. Aí aqui é um pouco complicado, assim, eu naturalmente de operações, logo no início, um stopzinho aqui, né? E para entrar de novo vendido e desafiar essa mínima, tá? E novamente, ou levar algum stop aqui novamente de novo, porque a tendência era de baixa, tá? Mas com a mudança, que inclusive aqui da nossa, deixa eu mostrar aqui, não do mercado à vista, né? As ações, umas já estão performando na baixa e outras um pouco na alta, né? A Ambev, que ela recebe em dólar, com a valorização do dólar, por exemplo, ela cresceu, né? Ela estava até caindo, mas entrou numa tendência de alta e está 2,5 de alta, né? O setor bancário está um pouco dividido, está um negativo, positivo, né? O nosso índice, o BCIC, ele ficou um pouco mais lateral, né? Então a nossa boa e a abertura, né, do mercado com o nosso IBOV, que deu, deixa eu mostrar aqui, IWZ, né? Olha só, uma tendência um pouco mais puxada para alta, mas por mais que esteja um pouco negativo, né? Porque isso aqui tem um gap, mas trabalhou
né, uma movimentação um pouquinho mais altista e tá numa leve baixa de 0,26. BR Titãs 20 também, né? Um leve gap de baixa, mas segurou, né, esse frame, né, esse range aqui, e tá numa leve baixa, né, de 0,06. Então isso aqui foi passado para o nosso Ibov, né? E o nosso Indifut, inclusive, mudou, né? Ele mudou aqui o fluxo e deu operações no mini índice de compra e de venda. Quem ficou aqui, eu não estava acreditando muito nessa compra. Preferiria procurar vendas um pouco mais nessa região, tá? Umas vendas aqui seriam um pouco mais interessantes. Mas ele já está numa leve alta, né? Aliás, está numa alta. O nosso Ibov que está numa leve alta, né? Então, basicamente é isso. Hoje eu espero que o mercado tenha sido bom para vocês também nessa manhã. E de operação, eu me arrisco a não dar um palpite um pouco mais tímido aqui, uma venda nesse topo, né? Uma venda eu acho que seria um pouco mais plausível. E no dólar, pegou tendência, né, de baixa. Vai trabalhar, olha só. Tá trabalhando até o 35, inclusive, né? Ele vai trabalhar um pouco mais essa região que ele passou batido no dia passado, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Até mais. Valeu. Deixem um like, tá? E se inscreva no canal. Valeu.